entrega de resultados desses centros, para que a gente possa chegar mais rápido, né, a alcançar resultados, apresentar mais rápido resultados à comunidade, aos nossos ecossistemas de inovação regional, impactar a realidade e levar de forma muito mais acelerada o estado de Santa Catarina como um todo para a nova economia. E quando que começou o relacionamento com o Centro de Inovação? E como que começou e como é que ele funciona atualmente? Com o Centro de Inovação de Blumenau, né? Na verdade, a maior parte dos centros iniciou sua relação com o governo do estado mais ou menos pelo ano de 2013, uma relação aí mais contínua, né? As conversas iniciais foram em 2012, mas aí a decisão de quais seriam as cidades, segundo critérios pré-estabelecidos que receberiam centros, então, o início da montagem do comitê de implantação foi 2013. Em 2014, a gente, então, entregou para todos os prefeitos e a comunidade já o projeto do Centro de Inovação para a primeira leva de centros que já estavam na rede, mas essa foi uma história, então, que pode-se dizer que começou lá em 2013. E como gerente, né, da rede catarinense, você se lembra de alguma história com o Centro de Inovação de Blumenau? Eu me lembro bastante da obra, né, dos momentos da gente colocar em função de pé esse prédio, né, é uma coisa que me chamava a atenção, né, que a gente ia visitar os terrenos, acompanhava uma parte, eu não sou da área de obras, mas a gente acabava acompanhando bastante isso, e eu achava interessante como é que ia caber um prédio tão grande aí nesse pedacinho da FURB, né, do Campus 2 da FURB. Eu ficava, gente, será que vai caber esse prédio aí mesmo, né? E hoje, aí quando eu fui ver ele pronto, eu fui acompanhando a obra, eu fiquei um tempinho depois sem ir, estava tudo ainda, né, a penúltima vez tinha todo ainda o material de construção ali ao redor, e eu continuava com aquela assim, isso aqui vai ficar meio apertado. Mas aí no dia da inauguração, quando a gente pôde ver isso tudo pronto, né, a surpresa foi enorme, porque ficou muito legal, ficou muito bonito, e incrivelmente, né, tá numa área urbana, tá dentro de uma universidade, mas vocês estão cercados de verde, isso eu achei sensacional, assim, né, a fachada do prédio ficou linda, então, surpresas muito boas. O que eu lembro, que eu posso dizer assim, eu não lembro de uma história específica, engraçado ou algo assim, mas eu me lembro de que a relação com o Blumenau sempre foi muito boa. Todas as lideranças que estiveram à frente desse movimento de fazer acontecer o Centro de Inovação sempre foram extremamente parceiras do governo do estado, vinham aqui, a gente ia até aí, e apesar de todos os percalços que a gente teve ao longo desses anos de história para a implantação desse prédio, a gente sempre teve uma compreensão muito grande, uma parceria gigante, uma camaradagem mesmo para o Centro de Inovação Blumenau. E aí eu acho que as primeiras lideranças lá tiveram isso e foram perpetuando ao longo das outras lideranças e gestores que passaram por esse processo, né? Nós gostamos muito de trabalhar com vocês. E tem alguma expectativa para o futuro da relação com o CIB? Com certeza absoluta. A gente faz muita troca, né, na rede, e aí tem um papel que a gente chama, que é ocupado aí pelos irmãos mais velhos, que é colocá-los, né, perguntar se tem essa disponibilidade de passar a sua experiência para aqueles centros, para aqueles ecossistemas de inovação que estão vindo atrás, que estão começando agora, né, e a experiência que a gente observou e acompanha aí no Centro de Inovação Blumenau, ela é fantástica, né? Foi o primeiro centro que a gente inaugurou anunciando que tinha mais de quase 85% de ocupação definida no meio de uma pandemia. Nós estamos aqui comemorando um ano do CIB, nós inauguramos dia 17 de dezembro de 2020, em meio a uma pandemia, né, 2 semanas antes, uma semana, talvez dias antes, a gente não tinha certeza se ia conseguir inaugurar ou não. Felizmente conseguimos inaugurar, e hoje o CIB já está pequeno, nós já estamos buscando outro prédio, nós já estamos ampliando esse processo para um distrito de inovação, né, onde o CIB é o coração desse distrito. Então,
só coisas boas a dizer, e com certeza esse trabalho que a gente quer muito que o CIB faça cada vez mais é contar da sua experiência, contar dos seus aprendizados e desse trabalho bem feito que foi feito aí, dividir isso com os demais, com os pares da rede. E durante esse um ano, né, a Rede Catarinense proporcionou encontros mensais com os gestores e os consultores dos centros. E qual que foi a importância desses encontros? Esses encontros foram sensacionais também, porque a proposta da rede é colaboração, é potencializar cada centro por meio de um trabalho conjunto. O encontro dos gestores é um momento onde todo mundo aí deixa um dia de lado todas as suas ocupações e milhões de tarefas para pensar estrategicamente em como se pode articular essa cooperação, essa colaboração. Então, ali a gente fala muito sobre erros, aí acertos, né, sobre as experiências exitosas, sobre por quais caminhos não ir, né? Um gestor de um centro de inovação que está iniciando pede ajuda ao outro. Nós, do governo e das outras instituições que trabalham também para a rede como um todo, usam muito esse momento para ouvir os gestores, entender as suas demandas, entender como a gente pode ajudar mais e melhor, né? Intervir melhor nesse processo. Então, é bastante estratégico. E como gerente da rede, né, o que mais te orgulha ao ver os centros nos estágios que eles se encontram atualmente? Uma das coisas que me orgulha é observar que a rede vai. E ela vai sozinha. A gente plantou as primeiras sementes e agora ela vai. Veja, os bolsistas do Centro de Inovação, eles se articularam, criaram um grupo, eles têm sistemas de trabalho deles, dos bolsistas do estado inteiro, os consultores de inovação que a gente chama, e eles fazem essa rede acontecer por si, organicamente. Os gestores também, né, talvez não entre os 15 centros de uma vez só, mas a gente tem diversos projetos colaborativos entre 2 centros que são mais próximos, entre 3, 4 centros aqui de um outro lado, entre cidades. Então, a gente batia muito no tema da rede, mas a gente entende que é um tema um pouco etéreo. E a gente entende também que o gestor do centro, ele precisa estar preocupado em pagar suas contas, ele está preocupado em atender o empresário local, ele tem essa preocupação em primeiro plano de resolver os problemas dele, mas ainda assim, os nossos gestores e as equipes dos centros encontram tempo para fazer esse trabalho que é estratégico, de se posicionar na rede, de participar da rede, porque eles entendem que isso é mais do que um tema da moda, né? A colaboração é mais do que uma hashtag, ela é de fato um valor estratégico da rede e que pode trazer resultados mais rápidos para os nossos centros. Então, eu me orgulho muito de ver isso acontecendo por si, que as primeiras sementes foram plantadas lá e agora as coisas estão acontecendo sozinhas. E eu admiro muito, sabe, o esforço das pessoas que estão envolvidas aí, principalmente as que estão há mais tempo. Não é fácil colocar um projeto como o Centro de Inovação de pé, não é nada fácil. A gente, né, participa, a comunidade em geral participa dos momentos que são divertidos, dos eventos, dos encontros sociais, dos momentos de network, mas existe uma operação por trás disso, existe uma série de articulações ali político-institucionais, que precisam ser muito bem cuidadas, é uma preocupação muito com a sustentabilidade financeira desses centros, é um trabalho muito complexo, então eu admiro muito o nível de doação dos nossos gestores de maneira geral e dessas equipes que os acompanham, porque as nossas equipes são muito pequenas ainda no Centro de Inovação. Fica muita coisa, muita responsabilidade, inclusive uma responsabilidade pública, social, que esses gestores têm que assumir perante a comunidade local, que não é nada fácil, mesmo assim, eles vestem a camisa e eles dão conta, eles estão fazendo acontecer. Eu me orgulho profundamente disso.